sou eu, sim. Cláudia Pedral do canal Pé de Galinha no Mata Pinto. Gostou? Dá um like, se inscreve. A gente continua de férias. Ai, aqui, curtindo. E vocês, como estão? Estamos chegando já no finalzinho, né? Isso mesmo, vamos voltar ao que é o normal. Mas veja só, eu fiquei pensando sobre algumas coisas que eu ouvi durante essas férias e queria conversar com vocês sobre isso. Tem uma amiga minha que ela diz assim: sabe qual é o problema das crianças? Amor demais. Aí eu fiquei conversando com ela para entender o que é amor demais que não está dando certo. E ela me disse algumas coisas que eu achei bastante interessante. Quando ela disse que hoje os pais ficam muito preocupados em ficar cheirando, futucando, meu bebê, neném, ele não tá, oh, coitadinho, cadê o cheirinho da não sei aonde? Enfim, até concordo com ela quando ela disse que tem muito neném com as crianças. E aí a gente veio discutindo, ela falou algumas coisas que eu achei muito interessante, muito relevante. Que tem muito a ver com isso que a gente está vivendo em matéria de geração. Uma geração, digamos assim, a minha avó. Mais ou menos a minha avó ou a minha bisavó. Vamos começar por aí. Foi na geração da minha bisavó e minha avó. Vamos começar com a minha bisavó, que teria hoje 100 e poucos anos. Não sou tão velha assim, não, né? Pelo amor de Deus. Mas vamos lá. Uma geração que era mais seca. Seca é uma coisa meio pesada, né? Austera também é uma coisa do outro mundo. São pessoas menos afetivas. Pronto, achei a palavra. Menos afetiva. Mas porque não era permitido tanto afeto, ou mesmo essa querela mesmo de ficar esse neném, como ela falou, essa amiga minha. E a gente tem a geração da minha avó, que vai diminuindo um pouco, a minha mãe e a minha geração, que já vem tentando quebrar um pouco mais essa coisa mais dura que veio das outras gerações anteriores. E o que aconteceu? Até mesmo no entendimento dela em relação a isso, que eu gostei muito do que ela me falou. O que aconteceu? Aconteceu que parece que passou tudo assim, de um jeito para o outro. E o que aconteceu? Essas pessoas, essas mães de hoje, elas, como eu falei para ela, eu entendo de duas formas. Pela culpa da gente ter que trabalhar tanto, e quando a gente chega de noite, a gente quase não tem tempo de ficar com os nossos filhos, e ao mesmo tempo a gente está cansado. Então, a gente os pais de hoje tendem a entrar muito nessa coisa de mimar muito, de cuidar muito, e de ser muito mimoso, e fazer muita vontade, deixar muito à vontade, trazer coisas de casa, enfim. É um mimo, às vezes, em vez de tentar reclamar porque não quer ser chato, ou quer ter um outro tipo de relação, e aí, meu filhinho, o que você quer, o que você quer fazer, e negocia muitas situações, inclusive, que não deveriam ser negociadas. Nesse aspecto, posso concordar que amor demais estraga. Sim, não sou absolutamente contra amor de jeito nenhum, muito pelo contrário, acho que amor é a melhor coisa do mundo. Mas quando ela falou pra mim que amor demais estraga ou é demais, o que foi que eu entendi, foi que a gente discutiu e eu sou obrigada a concordar. É que exatamente esse mimo demais, que se termina saindo do limite dessa situação, eu acho que se perde um pouco na hora de estabelecer os limites. Então, às vezes, em pensar que eu não quero me aborrecer, ou que eu tô cansada demais e que eu não quero perder meu tempo, eu termino cedendo. Esses seriam alguns fatores para levar a criança a um comportamento, às vezes, nada social. Porque ela imagina que sempre que ela queira negociar alguma coisa do desejo dela, ela usa esse tipo de prerrogativas. Então, nesse aspecto, amor demais seria, nesse momento, uma ideia para a gente pensar que seria um dos fatores, ou um fator a mais, que leva a criança a um desatino, ou uma desorganização dentro do aspecto do limite, ou até do entendimento de determinadas situações, o que eu, com certeza, eu concordo com ela. Ela me trouxe algumas coisas, ela vai falar com vocês, Márcia, ela vai dar um depoimento sobre isso, e quando ela fala sobre as questões de que antes ela até duvidava de que fosse amada, foi bem interessante ela dizer isso, bastante rico ela entender isso, porque por conta de ser uma coisa tão pontual entre ela e os pais, e muita coisa não ser possível, ser proibido numa série de situações, não haver negociações ou trocas em relação a isso, ela ficava se perguntando, será que eu sou amada? A rigidez não leva a um pensamento, às vezes, como esse? Não foi isso que levou a essa geração de hoje
a não querer copiar esses pais. E daí, por conta desses dois fatores que eu estou te falando, e mais um fator, deixou a coisa correr mais solta, no intuito de, pelos momentos em que eu me perguntei se eu amava ou não meu pai ou minha mãe, eu não estou querendo resgatar isso de alguma outra forma, acho que é alguma coisa pra gente pensar. Mas acho que não tá dando certo, acho não está dando certo. E por isso que a gente fez o Pé de Galinha no Mata Pinto. É uma preocupação de muitos psicólogos, de terapeutas ocupacionais, de pessoas, de pedagogos que trabalham na área da educação. É a gente ver essa angústia de que os pais estão passando acerca de querer ser amado pelos filhos, de alguma forma de querer ser aceito por esses filhos, de alguma forma querer de que essa relação ela seja mágica. Ela não é. É uma relação, às vezes, de alguma forma chata, porque tem muita cobrança. É uma relação, muitas vezes, de cobrança e de que o outro, na verdade, tem que cumprir com essas coisas todas. Tem que escovar dente, tem que dormir cedo, tem hora pra tudo, tem hora pra estudar, tem essa roupa que não pode usar. Poxa, que bom quando a gente compra roupa nova e eu quero usar pra todos os lugares. Não é assim. Não quero ir de farda pra escola, quero dormir até mais tarde. E tem alguém que tá ali no seu pé. Então, por muitas questões, como a culpa, como eu já falei, e às vezes também pelas questões de cansaço, isso termina se perdendo de alguma forma. Então, alguma coisa pra gente pensar sobre isso, que não é por aí, o caminho não é esse. Aí você vai me perguntar, tá dando certo? Não, não tá. Não tá dando certo. E a gente precisa rever essa situação exatamente para que a gente possa ter o limite, ou na verdade, o equilíbrio dessa situação. Não ficar imaginando nem angariando o tempo inteiro de que essa relação vai dar certo e vai ser amor para a vida toda. É uma relação maravilhosa, porque essa história de mamãe não existe. Mamãe tem que ser, sim, uma pessoa que dá limites, tem que ser pontual, que é chata, que cobra, que tá ali no pé, e que muitas e muitas vezes a gente vai ouvir os nossos filhos dizer: ai, que vontade de matar a minha mãe, eu odeio minha mãe, eu não gosto de você, minha mãe, eu vou pra casa da minha avó, eu vou pra casa da minha diva, enfim. Isso faz parte de todo esse processo, sem esquecer, gente, que tudo isso é um processo. E que a gente, no dia a dia, tanto nós, pais, como eles, estão vivendo um crescimento. Ninguém vem com bula e muito menos com manual de instrução. E que a gente, no dia a dia, a gente vai conseguir chegar a esse consenso. Valeu? Gente, daqui diretamente da ilha, beijo pra vocês. A gente volta. Vamos agora, acho que já tá chegando a hora de voltar. Vamos falar um pouco sobre a retomada da rotina. Beijo pra você. Pé de Galinha no Mata Pinto, Cláudia Pedral, Educando Filhos. Vai lá, dá um like e se inscreve no nosso canal. Valeu, gente. Beijo.